Isso. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos aqui, mais um domingo, né? E eu estava pensando ali, eu achei que a pessoa que tinha organizado o roteiro do culto sabia da mensagem. Porque eu sei que eu falei com a irmã Karen sobre as músicas, né? Mas não sugeri, mas Deus usou ela também para escolher as músicas, né? Os irmãos aqui. E desde o texto que foi lido no início, tudo na mesma linha. Então, assim, é impressionante como Deus conduz a nossa vida, né, irmãos? Nada é por acaso. Existe um Deus soberano no controle de cada detalhe, irmãos. Cada detalhe. Tanto da existência do universo, quanto da nossa vida, da minha e da sua vida. Coisas pequenas, pequenas. E o texto hoje que nós vamos meditar fala dessa grandeza de Deus e de como nós devemos nos posicionar em situações difíceis. Então, eu dei um título aqui, depois pode até melhorar, mas eu coloquei assim: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Tem momentos assim, que a gente simplesmente não sabe o que fazer. Está diante de nós uma situação que a gente não controla, que a gente mas tem que resolver, a gente vai ter que passar por aquilo e a gente simplesmente não sabe, não tem recurso, não tem uma estratégia, não tem uma alternativa, não tem o que fazer. E essa história aqui, segundo Crônicas, capítulo 20, é uma história bem conhecida do rei Josafá e a gente vê exatamente como nós devemos nos posicionar nesse tipo de situação. Então, que Deus continue conduzindo, né, esse culto para a glória dele. Segundo Crônicas 20, nós vamos ler um texto um pouco longo, mas é uma história bem interessante. Eu peço que os irmãos que puderem acompanhar, ou na sua Bíblia, ou aqui na tela, né? Eu vou ler na NVT. Diz assim o texto. Vou esperar colocar. Amém. Vamos lá. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei, e já está em Azazon Tamar, isto é, em Guede. Josafá ficou amedrontado com esta notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Olha como foi a oração de Josafá. Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deixe essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas, seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus.
Amanhã marche contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: Escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, pois o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, de liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos nessa noite. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. Obrigado por nos dar, ó Deus, o privilégio de ouvir a tua palavra, de sentir a tua presença, de conviver, ó Deus, em comunhão com os irmãos. Ó Deus, que privilégio te conhecer nesse mundo de trevas. Muito obrigado, ó Deus. Peço a ti, ó Deus, que nos dê direção, que nos dê graça, que transforme o nosso coração nessa noite. Ó Deus, muda a nossa história nessa noite, ó Deus. Através da tua palavra, através do teu Espírito em nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, tem momentos que o desafio que se apresenta para nós é maior do que as nossas forças. E a gente é levado a reconhecer que não sabemos o que fazer. Isso humilha a gente, né? E a situação se impõe, as alternativas desaparecem, e aquilo que antes era simples para nós se torna pesado de carregar. E é nesse ponto que muitos ainda vão tentar controlar a situação, vão planejar mais, vão agir por impulso e acaba se afastando mais e mais ainda da vontade de Deus. Mas há um caminho melhor, é o que nós vamos ver hoje. Quando nós reconhecemos que não sabemos o que fazer, a fé deixa de ser um discurso e ela se torna rendição mesmo. Nesse momento nós vemos, irmãos, que orar não é uma opção mais, é a única saída para nós. Nesses momentos, né? E o rei Josafá chegou nesse ponto, e a resposta que ele nos dá nos ensina o que Deus espera de nós quando nós não sabemos o que fazer. Então, irmãos, do versículo 1 ao 4, Josafá, né, recebe uma notícia devastadora. Você imagina, né? De repente chega essa notícia, 3 povos se uniram, os 3 exércitos e estavam vindo contra o povo de Israel. Mas não é que eles deram uma notícia que iam vir, eles já estavam perto, mais ou menos 2, 3 dias de distância. E o que fazer numa situação dessa? Como é que você se prepara, né? Então, como eu falei, pouco
já estava, ele fala até o nome da cidade, é En-Gedi, né? Mais ou menos aí 50 quilômetros, 2 a 3 dias de distância mais ou menos, caminhando, né? Baixando. E o texto deixa muito claro, irmão, não esconde aqui para nós. Qual foi a reação de Josafá? Ele teve medo, ele ficou amedrontado. A Bíblia nunca esconde a realidade, já observou? Não esconde o pecado de ninguém, não esconde o medo de ninguém. E ele fica com medo. Então, esse medo aqui, irmão, não é incredulidade, é lucidez. Você olha o problema, é muito grande, não sabe o que fazer, você sente medo, é normal. Né? Agora, a questão aqui, ele também não fica fingindo, né, negando a realidade. Tem gente que diz que está em paz, mas na verdade ela está negando a realidade, não é isso. A pessoa está sentindo medo porque ela encarou a realidade é brutal. E o que distingue ele aqui não é a ausência do medo, porque ele tinha medo, né? A questão aqui é a direção que ele dá para esse medo. Então, no mesmo versículo, ele sente medo, mas ele pede orientação ao Senhor. É o mesmo versículo, versículo 3. Então, diante de um perigo maior do que as suas forças, ele não reage com aquele ativismo, né, precipitado. Reúne os exércitos, vamos treinar, pega as armaduras, pega as espadas. Ele convoca um jejum. Como é que pode isso? Parece meio, não é sem sentido, né? E reúne o povo, ao invés de montar estratégias militares, reúne para orar. E a Bíblia diz que várias pessoas de várias regiões, de várias cidades vieram para Jerusalém, porque todos estavam correndo um risco iminente. Todo mundo. Então, irmãos, aqui nós somos confrontados com um princípio muito importante. Quando o problema é grande demais, o primeiro movimento do povo de Deus tem que ser vertical e não horizontal. O primeiro movimento é esse. E aí a gente tem que pensar, né? Como a gente tem agido? Às vezes uma coisa pequena, uma coisa grande demais, mas como a gente faz, né? Nosso dia a dia. É um princípio para nós. A gente vai orar ou a gente já tenta tomar uma atitude logo? Tem coisas que são simples, né? São simples. Deus já nos deu capacidade, já nos deu inteligência, você já tem um recurso, é ir lá e resolver. Mas tem situações que a gente não tem o que fazer. Ou às vezes o que a gente tem de recurso é insuficiente. A experiência de vida, às vezes que a gente tem, nos permite resolver certos problemas. Tranquilo. Mas tem situações que a nossa experiência de vida ela não dá conta. E aqui ele nos mostra isso. Ele foi primeiro para o Senhor. Então, irmãos, depois nós temos ali do versículo 5 até o 12, nós temos aqui algo muito, muito importante que eu até destaquei, né? A oração de Josafá. Depois em casa, leia de novo essa oração. Leia de novo, depois de novo. A gente tem que aprender até a orar, né? E a forma como ele chega diante de Deus é muito extraordinário. Isso aqui. Mostra a maturidade dele, a fé dele, né? Então Josafá não é ali ele não faz um desabafo, né? Nem uma tentativa de convencer Deus a agir. Às vezes a nossa oração é assim, né? Eu quero convencer Deus a agir. E aí faz aquela oração, né? Tem a famosa oração forte, né? Vamos fazer uma oração forte. Parece que quer dizer assim, que essa Deus vai ter que se movimentar, né? Mas não é isso que ele faz. Ele olha para a situação e ele vai diante de Deus com humildade. E ele, antes de tudo, a oração dele é uma confissão de quem Deus é. Interessante que ele tira o foco do problema e começa a colocar em Deus. Em como Deus é grandioso, como ele é soberano, como ele é poderoso. Aí ele vai dizer, olha só o que ele diz no versículo 6. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a ti. Então ele começa com a soberania de Deus. Deus é soberano, está acima de todos os reinos. Ele reconhece que Deus está acima de todos e ele tem uma força que ninguém pode resistir. Ou seja, o problema é grande, mas Deus ainda é maior.
Depois ele fala sobre o poder de Deus, né? Quando ele diz, ninguém pode resistir a ti. Isso aqui, irmãos, mas é uma teoria muito simples. Mas na prática, às vezes a gente não pensa assim. Porque a gente pensa que Deus não tem controle sobre as coisas, que Deus ele não tem poder sobre as coisas, na prática. E a gente muitas vezes age como se Deus tivesse sujeito às intempéries da vida, sujeito ao governo, sujeito a isso e aquilo. E aqui ele deixa muito claro que Deus está acima de tudo isso. Depois ele apela, irmãos, algo muito importante aqui. Quando ele diz assim, que Deus tinha dado aquela terra para os descendentes do amigo dele chamado Abraão. Quando Abraão, Deus chama Abraão, lá em Gênesis 15 a gente tem uma aliança que Deus faz com Abraão. É interessante ele invocar isso aqui, por quê? Na aliança, os irmãos vão lembrar, Deus manda que Abraão partisse os animais, né? Colocasse de frente a uma banda, de frente para a outra. E naquela aliança vem um fogo, né? Ali simbolizando a presença de Deus, passa no meio daquele sacrifício. Lembra dessa história? Aquele ritual, irmãos, significava naquela época um pacto, né? E ambas as partes tinham que passar no meio, para dizer que se alguém quebrasse a aliança, o que aconteceu àqueles animais aconteceria à pessoa. Por isso que fazer uma aliança literalmente é cortar uma aliança. Essa é a ideia, né, do pacto. Só que ali, quem passa no meio só é Deus. Ou seja, a aliança é garantida por Deus. Não é no mérito de Abraão, porque Abraão poderia falhar, não é? Mas Deus manteria a sua aliança até o fim. Então, quando Josafá invoca isso, olha, o Senhor prometeu essa terra, então ele está dizendo, o Senhor fez a aliança. Então, olhando para a nossa vida, né, quem nos tirou, né, das trevas não foi o Senhor. Quem nos resgatou, quem está nos conduzindo, não é o Senhor. Em algum momento ele vai nos abandonar. Quem fez a aliança não foi ele, irmãos. É isso que Josafá está dizendo aqui. Então, por mais que a gente erre e a gente peque, quem fez a aliança é fiel. E muitas vezes o diabo usa exatamente isso. Primeira coisa que o diabo usa quando a gente está desanimado, ou quando a gente erra, quando a gente peca, quando a gente faz alguma coisa assim, é: você vai orar? Não é possível. Cara de pau dessa, não. Você vai para a igreja? Não é possível. É justamente para mostrar, tentar nos convencer de que é no nosso mérito, que é a gente que garante. Mas, irmãos, isso aqui nos mostra e deixa muito claro. Ele se apoia nas promessas do Senhor. Eu tenho que me apoiar na fidelidade de Deus. Se eu me apoiar em mim, eu estou perdido. Às vezes a gente acorda animado, no almoço desanima, à tarde anima de novo e à noite já está desanimado de novo, um dia só. Imagina se a nossa salvação, se a nossa vida, se a nossa dependesse disso. Né? E aí ele se apoia nisso. Aí ele vai dizer assim, no versículo 9: clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele invoca tudo isso na oração dele. A oração não nasce do desespero apenas, mas da confiança em uma palavra que já foi revelada. É por isso a importância da gente conhecer a Bíblia, né? Porque na hora do problema você invoca a palavra. Você pega ela. É uma âncora. E aí depois, no versículo 12, vem a confissão, que ele vai dizer assim: não temos forças, não sabemos o que fazer. Depois de toda essa oração, né? Agora ficou, o negócio ficou muito bem estruturado, né? Agora eu posso dizer, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, mas olha, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor é acima de todos esses exércitos, o Senhor tem poder, ninguém pode te resistir, mas eu não sei o que fazer. E aqui, irmãos, é o coração do texto. Aqui essa expressão, né, no original carrega uma ideia de incapacidade total. A pessoa reconhece que não tem o que fazer mesmo. Né? E não há plano B. Mas o interessante, irmãos, é que esse texto aqui não termina no desespero. Eu estava pensando nisso, né?
Se ele falasse assim, olha, não tenho forças, não sei o que fazer, e parasse aí, ele ia entrar num buraco emocional, espiritual, acabou. Mas ele continua, vírgula, mas esperamos o socorro que vem de ti. Numa outra tradução vai dizer, os nossos olhos estão postos em ti. Meu foco é o Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho condições de resolver isso. Mas eu estou olhando para o Senhor, a minha esperança é o Senhor. E essa oração, irmãos, é interessante, porque ela vai preparar o caminho para a ação de Deus. Então a fé bíblica não é saber o que fazer, é saber em quem confiar quando não se sabe o que fazer. Então, desloca o centro da confiança do homem para o Senhor, né? Da força humana para a fidelidade de Deus, da ansiedade para a esperança. E quando a oração é assim, irmãos, Deus é glorificado antes mesmo da vitória, antes do resultado, a gente não sabe o que vai dar, mas Deus já está sendo glorificado na nossa vida. Eu lembro, irmãos, que quando o Luquinhas, que é o nosso caçulinha, né? Quando a Blenda estava grávida já para dar à luz, a gente, no Nicolas, a gente não olhou assim hospital, a gente, vamos ali, pronto, não ficou pensando. Mas no caso do Lucas, a gente quis visitar os hospitais. E essa história sempre vem, né, quando eu leio esse tipo de texto. E aí a gente foi em 3 hospitais ou 4, né, amor? Olhou, mas assim, não tinha sossego no coração de qual ir. Um era muito longe, o outro era mais ou menos longe, e o outro era perto, mas a gente não queria ir. E aí ficou aquela agonia e tal. No dia, na noite, né, que ela começou a sentir as dores e tal, eu tava orando, só na mente, né? Senhor, e aí, qual hospital? Já tem meses e nada, né? Eu já vinha orando sobre isso. A gente não tinha uma decisão. Quando eu medi, ela, não, amor, acho que eu tô bem. Eu falei, nossa, não tá bem, não. Comecei a medir e tava muito próximo. Aí eu fui lá, a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, né? E aí falei, vem para cá agora, porque eu acho que tá quase na hora. E a gente em casa e eu fiquei nessa, fiquei assim, Senhor, para onde a gente vai? E não tinha resposta. Não tinha resposta, zero. E a gente ali, o meu sentimento era esse aqui. Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu vou confiar que o Senhor sabe o que está fazendo. Mas assim, eu não sabia. No fim das contas, eu entendi que não tinha hospital, porque ele ia nascer em casa, né? Mas não era uma coisa que a gente planejou, nunca. Nunca quis isso, jamais. Eu achava isso uma coisa absurda, eu sei que tem gente que faz e tal. Mas na minha cabeça é uma coisa meio maluca mesmo. E aí, depois eu entendi. Então, beleza, nasceu lá no sofá, tudo mais. Aí chamamos a ambulância e fomos para o hospital. Como nasceu mesmo, vamos aqui mesmo, né? É só para ir lá, limpar tudo e pronto. Então, assim, mas Deus sabia disso. Eu não sabia. Percebe como é que é? Então, tem momentos que eu vou orar, eu não tenho resposta. Eu não sei. E eu também não sei, eu não tenho estratégia para resolver aquele problema. Mas eu preciso me manter confiante. Moisés falou algo aqui e repetiu várias vezes. Deus é sábio. E toda vez que eu fico ansioso, irmãos, eu tenho uma dificuldade com isso mesmo. Eu fico pensando assim, poxa, eu estou duvidando da sabedoria de Deus. Porque se eu estou ansioso e preocupado, é como se eu não confiasse que Deus é inteligente e sábio o suficiente para resolver a minha vida. Não é? Se você pensar bem, por que Deus fala tanto contra a ansiedade? Porque ele é tudo isso que Josafá falou aqui. Então você imagina falar para uma pessoa desse calibre, né? Que duvida dela, que tem todo o poder, criou o universo, criou a minha própria vida, né? Então, irmãos, essa oração dele, a postura que ele tem, nos ensina muito. E agora a palavra de Deus vem ao povo, né, no meio ali daquela reunião, enquanto eles estavam reunidos, orando ali, numa atitude de espera e dependência, o texto diz que o Espírito vem sobre Jaziel, né, um levita, e a palavra de Deus vem através dele. É interessante aqui também que Deus não fala a parte do povo, ele fala no meio do povo.
Ele fala no meio da congregação. O evangelho, a revelação bíblica, ela não é uma coisa isolada de uma pessoa que estava no deserto, numa caverna, não sei aonde, que viu. A Bíblia ela vai sendo revelada. O evangelho, por exemplo, tem inúmeras testemunhas. Vários discípulos, vários escritos. E a palavra de Deus vem no meio do povo. A importância de nós estarmos unidos, reunidos, né? E quando a palavra vem, o Senhor diz: não tenham medo, não desanimem, marche. A batalha não é de vocês, mas é de Deus. Primeiro, irmãos, Deus trata o coração do povo. Quando ele diz assim, não tenham medo e não desanime, ele vai dizer duas vezes isso. Por quê, irmãos? Porque o medo e o desânimo nos paralisam. Ou então nos deixam desbaratinados. Você sai fazendo mil coisas, você está com medo, você está preocupado, e o desânimo te trava. Não é assim? Então o Senhor diz, olha, não tenha medo, não desanime. Marchem, podem ir com a certeza da presença do Senhor. E aqui, irmãos, é um paradoxo para nós. Deus manda que o povo marche, mas fala que não precisa lutar. Outra coisa estranha. Né? Como assim? Eles devem enfrentar o inimigo, mas sem confiar na própria força. Essa é a ideia. Tem que se posicionar, mas sabendo que o livramento vem do Senhor. Deixa claro, irmãos, que a fé bíblica não é passividade, não é fuga da realidade, também não é um ativismo ansioso, é uma obediência confiante. Então o povo é chamado a agir, mas agir na confiança de que Deus vai fazer, que a batalha pertence a Ele, né? Então, aí a gente vem aqui na questão da adoração. A partir do versículo 18, né? O texto nos mostra algo muito desconcertante para nós. Quem que vai fazer, no meio de uma situação dessa, quem que vai parar e vai cantar? E vai louvar? E vai adorar? Ao invés de pegar a espada, de pegar a lança, de se preparar, de treinar, de aquecer. Não é uma coisa interessante, irmãos, isso aqui? Então, antes da batalha, não tem grito de guerra, não tem ajuste de estratégia, mas tem adoração. Como é que pode isso? E o rei se prostra com o rosto em terra, o povo se prostra também, e os levitas se levantam para louvar em alta voz. Isso acontece, irmãos, antes de qualquer livramento visível, antes de qualquer coisa. Aos olhos de quem não conhece a Deus, isso parece completamente sem sentido, né? E alguém poderia dizer, olha, esse não é um momento de adorar, esse não é um momento de treinar, não é um momento de treinar, de planejar, de organizar as tropas. Mas aqui nós vemos que a fé bíblica ela opera a partir de outra lógica. A adoração não é o resultado da vitória, é a declaração de confiança antes da vitória. Então, às vezes, a gente vem para o culto, por exemplo, e a gente chega aqui, irmãos, com o coração detonado. E chega triste, por várias razões. Quando a gente louva aqui com os irmãos, quando a gente canta, quando a gente adora a Deus, fecha os nossos olhos e canta, isso é algo extraordinário. Que alguém poderia pensar, por que você não está em casa pensando numa forma de resolver esse problema? Por que você não está em casa procurando uma forma de ganhar mais dinheiro para resolver esse problema? Por que você não está trabalhando hoje de novo, ao invés de folgar e ir para a igreja, por exemplo? Sabe? Então, aos olhos do mundo, parece loucura. Parece loucura. E realmente é loucura para os que se perdem, né? E aqui, irmãos, na manhã seguinte, antes de avançar, Josafá, né, vai dizer algo muito importante para o povo. Ele diz assim: creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Mesma palavra para nós hoje. Creiam em seus profetas e terão êxito. Isso aqui, irmãos, não é um chamado a uma fé genérica, que a gente vê muito hoje em dia. As pessoas falam muito de fé, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Eu acho sua fé muito bonita e tal. Mas é uma fé meio sem sentido, sem um objeto. É uma fé na fé. Né? Essa fé aqui é diferente. É a fé num Deus Todo-Poderoso. Na palavra que ele já falou. Em tudo que já foi revelado, né? Então,
Quando coloca os cantores ali à frente do exército, Josafá ensina ao povo que a confiança em Deus não se expressa apenas no silêncio da oração, mas também na ousadia da adoração. Eles marcham cantando, não porque a vitória já aconteceu, mas porque confiam naquele que prometeu agir. É isso. A gente continua caminhando porque a gente confia que ele é fiel. Não é porque a gente tem certeza de que vai dar tudo certo. Não é porque a gente já tem um quadro já perfeito. Não. Pelo contrário. Como eu falei, às vezes você vai chegar diante de Deus, seja na sua casa orando, ou seja no culto, e você não sabe para onde ir, o que fazer, amanhã como é que vai ser. Então a adoração, ela precede a vitória. Nós temos que adorar a Deus, temos que clamar a Ele. E por fim aqui, irmãos, do versículo 22 ao 30, Deus vai lutar pelo povo. Isso aqui agora nós chegamos no clímax da narrativa, né? Tudo que foi construído, o temor a Deus, a oração, a palavra recebida, a adoração vai convergir agora para esse momento aqui. E aí o texto diz, no versículo 22, né? No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os inimigos e eles começaram a lutar entre si. Eles se mataram. E não foi depois da batalha, nem após um feito heróico do exército, não. Foi no momento que eles estavam cantando, louvando. Deus fez tudo isso. Nenhuma espada foi levantada, nenhuma lança foi arremessada, irmão. Deus lutou por eles. E eles creram, eles confiaram e adoraram. Então, irmãos, aqui, só uma observação para nós. Esse texto não ensina, né, que a gente nunca luta. Não é isso. Tem ocasiões que o próprio Senhor ordena o combate. A gente tem vários textos. Mas sempre com a mesma dependência dele. Então, Davi, por exemplo, enfrentou Golias, né? Ele pegou as suas pedras, pegou a funda, mas ele disse: a batalha é do Senhor. Eu vou em nome do Senhor. Não vou no meu nome. Não vou no nome de Israel. Então, a dependência é a mesma. Vai ter momentos em que nós vamos ter que agir, mas tem que ser na dependência de Deus. Não é na nossa própria força. Mas tem momentos que nós não vamos ter condições de agir. Não tem condição, é um momento difícil. Não tem o que fazer. A mesma dependência de Deus. Então, o resultado para nós é maravilhoso, né? A vitória completa, né? Não teve esforço humano, não teve briga, não teve luta, teve muitos despojos, como nós lemos, ficaram dias recolhendo. O medo que eles estavam no início se tornou alegria agora. Eles voltam alegres, tocando, cantando. Por quê? Porque Deus deu uma vitória extraordinária. Quem que viu isso na vida, irmão? Você se prepara para uma batalha e, assim, se a gente fosse dar oportunidade aqui, eu sei que cada um de nós tem várias experiências com Deus, velho, em que Deus mudou circunstâncias que aos nossos olhos era impossível. Não é verdade? Isso tudo, irmãos, vai fortalecendo a nossa fé, a nossa caminhada, e a gente vai conseguindo dar mais passos em direção ao fim, que é a glória com o Senhor, né? Então a narrativa termina de uma forma significativa. Eles entraram em Jerusalém e foram ao templo. Então começa lá no templo, lembra? Josafá convoca o povo, eles vão ao templo. Ali eles oram, eles jejuam, eles louvam, se prostram e no final, depois da vitória, eles voltam para o templo de novo. Porque tudo começa e termina na presença de Deus. Então, às vezes a pessoa vem à igreja e ela busca algo em Deus e Deus dá. E o que acontece depois? A pessoa vai embora. Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam? Mas aquele que é filho de Deus, que é filha de Deus, ele começa diante de Deus e depois da vitória ele não se soberbece. Ele volta para quem deu a vitória. É assim que a gente tem que agir. A nossa vida é dele. Tudo que a gente tem vem dele. A sua inteligência, o dinheiro que está lá na sua conta, a roupa que nós estamos vestindo, a comida que nós temos na mesa, tudo, irmão. Tudo. Então nós temos que voltar a ele. Então a conclusão para nós aqui
Esse texto nos ensina, irmãos, que quando os nossos recursos se esgotam, Deus permanece soberano. O perigo era real, a força era insuficiente, mas Deus falou e o povo confiou. Esse texto não ensina passividade, como eu falei, mas dependência, depender de Deus. Às vezes Deus luta por nós sem nossa ação direta, em outras ele nos chama a lutar, mas sempre confiando nele, nunca em nós mesmos, para ter a vitória, né? E, irmãos, essa verdade se cumpre plenamente em Cristo. Porque na cruz ele entra numa batalha, irmãos, que nós não podíamos lutar. A Bíblia diz que todos pecaram. E a ira de Deus foi decretada contra toda a humanidade. Então a gente não tinha condições de pagar. Quando Jesus usa aquela parábola do devedor, né? Era um valor absurdo, impossível de pagar. Assim era a nossa dívida com Deus em relação ao pecado. E Jesus entra nessa batalha, em nosso lugar. Quando nós olhamos, né, para a cruz, nós vemos Jesus carregando um peso que nós não podíamos suportar. Ele venceu onde nós jamais venceríamos. Uma vez um pastor falou assim, uma frase, que Deus não nos deu uma segunda chance, ele nos deu Cristo. Porque se desse uma segunda chance para Adão, ele pecaria de novo. E Cristo não. Então ele nos deu Cristo porque ele faria o que tinha que ser feito. Então, diante disso, irmãos, a resposta que o Evangelho nos chama a dar não é apenas admiração, que a gente ouve a história, né? Quando chega a época da paixão de Cristo, as pessoas ficam emocionadas. Mas não é isso que o Evangelho requer. Ele requer que a gente se entregue a Ele. Que a gente se entregue. Né? Que a gente receba essa salvação que vem dele, né? Confiar nele, render a vida a ele, descansar na obra que ele consumou. Então, meus irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, devemos fazer o que Josafá fez, voltarmos nossos olhos para o Senhor, confiarmos na palavra e descansarmos no Deus que peleja por nós. Vou fazer 3 aplicações rápidas para a gente orar. Primeiro, reconheça a sua incapacidade diante de Deus. Josafá não escondeu as suas limitações. Chega diante de Deus, você não precisa fingir que não tem medo, fingir que não está preocupado, fingir que não está ansioso. Não. Não é fracasso espiritual assumir isso, mas é o início da dependência dele. Verdadeira, né? Segundo, confie na palavra antes de ver a resposta. O povo marchou e adorou antes da vitória. E a fé se apoia no que Deus já disse, não é no que a gente vê. Ele já falou, é o que ele falou. E por último, renda-se a Cristo e descanse na vitória dele. Cristo venceu a batalha que nós não podíamos vencer. O chamado do Evangelho não é confiar mais em si mesmo, não, mas é entregar a vida a Ele e descansar na sua obra consumada. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nessa noite nos render a Ti, reconhecer, ó Deus, a Tua grandeza. Assim como Josafá, ó Deus, nós queremos reconhecer que só Tu és Deus no céu. Tu és Deus acima de todos os governos, acima de todos os reinos desse mundo, Senhor. Ó Deus, Tu és aquele que sustenta a nossa vida, sustenta a nossa saúde, sustenta a nossa vida em todas as áreas, Pai. E nós queremos nessa noite Te honrar, Te glorificar, ó Deus, por meio da Tua palavra, por meio das nossas canções, que são tão simples, ó Deus, mas nós tentamos falar algo para Ti diante da Tua majestade, ó Deus, ela é tão simples. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, que o Senhor receba nossas vidas nessa noite. Que o Senhor nos conduza, ó Deus, por um caminho plano, que o Senhor conduza-nos, ó Deus, às veredas da justiça, por um caminho reto, Pai. Acalma o coração aflito nessa noite, ó Deus. Tira o medo, ó Deus, assim como o Senhor tirou ali do povo, do rei de Josafá. Ó Deus, tira a ansiedade do nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, como a gente sempre diz, né? Se você ouviu essa palavra, entendeu a mensagem do Evangelho, você pode procurar a igreja, procurar o pastor, que nós vamos caminhar com você. Amém? Deus abençoe.